Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Vasco de volta à primeira divisão. Vamos falar sobre isso? Antes, aquele ritual de sempre de você me ajudar deixando o like, se inscrevendo no canal, copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, porque tivemos neste domingo a rodada final da Série B e o Vasco está de volta à primeira divisão. Tinha um jogo difícil contra o Ituano fora de casa, em que uma derrota o deixaria mais uma temporada, mais um campeonato na Série B, mas o Vasco acabou vencendo por 1-0, num jogo muito complicado, e acabou subindo para a primeira divisão. Também subiu neste domingo outro clube de uma torcida fantástica também, que é o Bahia, né? E subiu ganhando do CRB fora de casa. É curioso que os dois acessos aí, tanto do Bahia quanto do Vasco, eles foram mais sofridos do que pareciam ali mais ou menos na metade do campeonato. Os dois, né, se você for reparar, a primeira metade, embora raramente tenham jogado muito bem ou tenham tido atuações de encher os olhos, sempre levaram a Série B ali numa certa sensação de tranquilidade, e isso acabou não se confirmando, né? Os dois conseguiram a vaga apenas na última rodada. Aliás, dos 4 times que subiram, né, na ordem Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, tirando o Cruzeiro, que esse nadou de braçada nessa Série B, depois na terceira Série B do Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco sempre estiveram ali no G4, desde a metade do campeonato, sempre no G4. Mas acabaram que os três meio que se complicaram ao longo da Série B e foram garantir o acesso na reta final. O Grêmio algumas 2 ou 3 rodadas atrás, Vasco e Bahia nessa última rodada. E aí ficou muito marcado que a galera que estava ali abaixo do G4, né, quinto, sexto, sétimo, oitavo colocados, deram um gás, mas faltou aquele punch, faltou aquela pegada para de fato entrar no G4. Muito time que jogou bem ali e acabou não subindo. Sampaio Corrêa fez uma campanha fantástica, o próprio Ituano fez uma campanha fantástica, a campanha do Criciúma de recuperação também muito boa, mas acabaram não subindo. E aí eu queria falar aqui do Vasco, porque o Vasco, no meio do caminho da Série B, ele aprovou virar SAF. E eu, inclusive, falei sobre isso aqui no canal, sobre o Vasco virar SAF, né? E um processo ali que seguiu os ritos do clube, seguiu o que manda o estatuto do clube, mas que acabou atrapalhando, não posso dizer que atrapalhando, mas acabou tendo um problema, que foi as pessoas que geriram esse processo, essa transição. Elas acabaram entendendo que o Vasco não precisava de reforço para subir. E isso foi um risco, né? Porque o Vasco subiu numa situação ali muito complicada. O Vasco de fato poderia não ter subido. Vale lembrar, o Ituano, mesmo com um jogador a menos, praticamente 60 minutos, ele jogou melhor que o Vasco. Ele teve mais chance que o Vasco. O Ituano perdeu pelo menos 3 chances claríssimas de gol. O goleiro Thiago Rodrigues, que foi bem questionado pelo torcedor na reta final, fez uma atuação fantástica, fantástica. Então, assim, o Vasco de fato correu risco. Acho que houve ali ainda que a gente entendesse que o foco de gasto, de investimento da SAF, da 777, fosse para 2023, entender que o Vasco não precisava de reforço ali, quase colocou tudo a perder. Só falando assim, teve um lance polêmico no jogo, que é o lance do gol do Vasco, que o gol do Vasco sai de um pênalti que o Lucas Dias comete por impedir que a bola entrasse depois da finalização, se eu não me engano, do Gabriel Peck, com a mão, e aí o Wilton Pereira corretamente expulsou o jogador, marcou o pênalti, expulsou o jogador.
Mas no lance anterior tem ali um choque do Raniel com o goleiro, que é um lance polêmico, assim. Muita gente acha que é falta clara, eu não tenho essa certeza. Eu acho que é um lance que o VAR não pode entrar, não é para entrar, nem para dar a falta, nem para tirar a falta, né? No caso, você poderia investigar, né? Poderia analisar esse lance, porque na sequência do lance sai o pênalti, né? Então você teria condição de revisar se foi falta. Eu acho que ali é uma disputa de bola, o momento inicial é de uma disputa de bola, e depois, na sequência da disputa de bola, a bola não está ainda na mão do goleiro do Ituano, não está sob domínio do goleiro do Ituano, depois há um contato. Assim, eu entendo que muita gente acha como falta, eu não marcaria falta, mas é um lance polêmico ali. Eu não marcaria falta, mas o que está claro ali é que não é um lance para o VAR entrar, né? Não é um erro claro e evidente para o VAR entrar. Acabou que o VAR não entrou, o pênalti foi dado, o Nenê bateu e fez o gol. Então, só voltando ali, para não deixar de falar desse lance, eu acho que ali houve um erro de julgamento, né? Porque, de fato, o Vasco faz uma primeira metade da Série B muito boa, ainda sob o comando do Zé Ricardo. Aí o Zé Ricardo vai trabalhar no futebol japonês, uma proposta que ele entendeu como muito boa. E depois o Vasco tem uma sequência de situações ali. O Vasco escolhe o Maurício Souza, que assim, desculpa, não é um treinador que tivesse naquele momento fizesse sentido a contratação do Maurício Souza, e depois que demite o Maurício Souza e um desempenho muito ruim, até os jogos que o Vasco ganhou com o Maurício Souza, o Vasco jogou muito mal. Depois que demite, ainda coloca o Faro, que era um auxiliar que não queria ser treinador, e no total, entre Faro e Maurício Souza, o Vasco desperdiçou aí 18 rodadas. Então, por isso que o Vasco ficou arriscado a não subir. Ainda teve uma virada heróica contra o Operário, ainda teve um empate muito importante, que foi aquele empate contra o Sport, naquele pênalti que o Raniel sofreu. Então, assim, foi uma subida muito mais preocupante, ou muito mais angustiante, talvez seja a palavra, do que parecia. E agora é o seguinte, o que vai ser? Muita gente querendo projetar o 2023 do Vasco, eu acho que ainda não temos elementos para projetar. A gente sabe que a 777 vai fazer um investimento. 777, eu até falei no vídeo, na casa de 200 milhões de reais para montar um time. E vai precisar montar um time bastante, porque o Vasco tem alguns nomes ali interessantes. O maior deles, o Andrei, que é um baita de um volante, ainda é muito garoto, enfim, você tem alguns jogadores interessantes. O Figueiredo, por exemplo, hoje fez um partidaço, jogou muito bem. Você tem ali nomes que você tem que ver o Alex Teixeira, de fato, se vai entrar no ritmo para jogar. O Ignaldo fez alguns bons jogos aí, mas enfim, para uma Série A eu acho que o Vasco vai precisar de um elenco bem mais robusto. E isso vale para o Vasco, acho que vale para o Bahia também, que está nesse projeto aí de SAF, né, do grupo do City, né, do Abu Dhabi Group lá, que deve comprar o Bahia, vai assumir o futebol do Bahia. Mas a questão eu tenho falado sobre isso, né? A Série B, o salto da Série B para a Série A é muito duro. 40% dos times que sobem nos pontos corridos, tá? Isso aí é um recorte de pontos corridos, de 2003 para cá. 40% dos clubes que sobem caem no primeiro ano. Ok? 40%. Ou seja, se a gente for fazer aqui um recorte, de cada 5 times que sobem, 2 caem no primeiro ano. Já bate e volta. 73% dos times é rebaixado em até 3 anos. Ou seja, é como se dos 4 times que sobem, 3 vão cair nos próximos 3 anos. Então, assim, esse salto ele é muito duro,
Por mais que o Cruzeiro seja SAF, por mais que o Vasco seja SAF, por mais que o Bahia seja SAF, em especial o Vasco e o Cruzeiro, que passaram 2 e 3 anos seguidos na Série B, o ano da volta é um ano duro. É um ano duro. Então você tem que ter o pé no chão, por mais SAF que exista, você tem que ter o pé no chão de que o primeiro ano é um ano complicado. Por exemplo, você pega o caso do Botafogo, que disputou em 2022 o primeiro ano pós volta da Série B, e olha que o Botafogo voltou da Série B campeão, né? Assim como o Cruzeiro vai voltar. Mas o Botafogo montou 3 times em 2022 para achar um time que o pudesse botar na Série B sem sofrer. Se ele jogasse a Série A, ficar na Série A sem sofrer. Se o Botafogo jogasse a Série A com o primeiro time que ele jogou, que ele começou o campeonato, eu acho que ele estaria lutando para não cair, que não é a realidade atual, já com os reforços da janela. Então, assim, a Série B é dura, o salto da Série B para a Série A é duro, e acho que esses times precisam primeiro ter o pé no chão dessa volta. São grandes times, tem torcidas fantásticas, torcidas que empurram o time. Acho que a torcida do Vasco foi o craque do Vasco no campeonato, mas na Série A é preciso ter um pouquinho de pé no chão, porque esse salto é muito duro, especialmente para times que ficaram mais de um ano na Série B. Porque o Bahia e o Grêmio foram um bate e volta, né? Bateram na Série B e já voltaram. O Vasco ficou 2 anos, o Cruzeiro ficou 3 anos. Por mais que tenha SAF, é um salto que precisa ser muito bem trabalhado. Enfim, o torcedor do Vasco está muito de parabéns pelo que fez com o time. Costumo dizer, né, o Vasco é um dos clubes que mais maltratam o seu torcedor nesse século. Se não é o mais, é um dos. E o torcedor merece esse estar de volta à elite. E agora com um visual melhor, né? Um visual de investimento, um visual de ter alguém comandando o departamento de futebol. Como eu falei no vídeo aqui no canal sobre a SAF, meio que blindado da politicagem que sempre ferrou tanto o Vasco. Então é o Vasco de volta. O Jorginho disse que é o último acesso do Vasco, porque o Jorginho disse que o Vasco não cai mais. O torcedor do Vasco espera isso mesmo, né? Que é o cenário. E com a competência do grupo 777, que tem pessoas ali que entendem de futebol, eu acho que tem tudo para isso acontecer. Agora, precisa ter pé no chão, porque a volta é uma volta complicada. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. O resto do você já sabe, like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.